Objetivo: destruir a música brasileira. Rock in Rio foi feito para mostrar que a música brasileira era inferior. A programação, as combinações, elas faziam parte do plano. Estratégia: infiltrar agentes estrangeiros no meio musical brasileiro. Um monte de gente que não tinha a mínima intimidade com a música passou a ser cantor popular de uma hora para outra, cara. Eu era só para ser um apresentador. Eu era só para ser um ator. Mas não, inventaram que eu tinha que ser cantor. MPB, a história que o Brasil não conhece. É um documentário criado por André Moraes, feito com base no livro Firewood Operation, que afirma que a música popular brasileira foi destruída por agentes dos Estados Unidos que se infiltraram aqui. E a música popular brasileira, que já foi sinônimo de genialidade, resistência e identidade nacional, foi lentamente sendo corroída por interesses externos. Cheguei, estou no paraíso. Bota a mão no joelho, dá uma baixada. Me levo de táxi, a musa do verão. Só no sapatinho, na jura. A música popular brasileira, que conquistou e encantou o mundo, de repente virou a lata de lixo cultural. Bate forte, mas somente ela que me... É disso que o filme MPB, a história que o Brasil não conhece, conta. Os primeiros indícios da nossa história começaram na década de 40, mais especificamente no período histórico conhecido como Era Vargas. O Brasil estava em pleno crescimento econômico e cultural, e foi nesse cenário que Ari Barroso compôs seu maior sucesso, Aquarela do Brasil. Brasil, meu Brasil. Em 1942, a música foi escolhida pelos estúdios Disney para fazer parte da trilha sonora do filme Saludo Amigos. E com isso, ela se tornou a primeira música brasileira com mais de 1 milhão de execuções nas rádios americanas. E disseram que eu voltei americanizada. Logo depois veio o sucesso estrondoso de Carmen Miranda no exterior. O sucesso foi tanto que ela se tornou, na época, a atriz mais bem paga em Hollywood. No início dos anos 60, o Brasil já estava incomodando o resto do mundo. As grandes corporações e o mundo esportivo estavam espantados com o bicampeonato mundial de futebol e agora mais um fenômeno vinha do Brasil: a música brasileira. A gota d'água veio quando Frank Sinatra, o símbolo máximo da supremacia americana, chamou Tom Jobim para cantar em Nova York. Então a corporação secreta foi formada e o telefone vermelho retirado do gancho pela primeira vez. O início da conspiração. Objetivo: destruir a música brasileira. Estratégia: infiltrar agentes estrangeiros no meio musical brasileiro. No início do vídeo eu havia dito, é um documentário, pois é um tipo de documentário falso que usa recursos reais, como depoimentos, narrações sérias e imagens de arquivo para contar uma história totalmente inventada. Não existe nenhum livro Firewood e nenhum Neil Jackman. Mas o objetivo não é enganar de forma maliciosa, mas de provocar reflexão por meio do humor e da crítica. Muita gente acha que esse vídeo é real, mas ele é fictício, e cuja intenção é criticar o empobrecimento da música brasileira e a influência estrangeira sobre a cultura nacional. Mas nesse documentário tem muitas verdades. Um monte de gente que não tinha a mínima intimidade com a música passou a ser cantor popular de uma hora para outra, cara. A partir dos anos 80, colocaram pessoas que não tinham conhecimento nenhum de música para cantar, pois a intenção era descartar artistas para colocar marionetes que não criam. Eu era só para ser um apresentador. Eu era só para ser um ator. Mas não, inventaram que eu tinha que ser cantor. Apresentadores de TV também promoviam a destruição da música brasileira em seus programas, recebendo convidados esdrúxulos.
Sou apresentador, sou ator. De repente, me jogam numa sala, começam a gritar comigo. Eu sem entender, garoto novo, começando, como se tivesse uma faca na minha garganta, me obrigando a gravar uma música com glu-glu. O que é glu-glu? Inventa, grava. Tem que ter glu-glu, tem que ter let's go. Isso me contagiou. Aonde eu ando, essa coisa fica na minha cabeça, é glu-glu, é let's go, vem meu amor, vem meu chuchu, vem bem pertinho fazer glu-glu. O que é isso? O documentário usa a ficção para tocar numa ferida real, o empobrecimento da música popular brasileira e o papel da indústria fonográfica em moldar o gosto popular para favorecer artistas descartáveis, manipuláveis e que não oferecem nenhuma ameaça ao status quo. Essa ficção serve para dizer o que ninguém tem coragem de assumir em voz alta, que a música popular brasileira foi sabotada, não por espiões norte-americanos da CIA, mas por interesses comerciais, por uma indústria que odeia o que é profundo, complexo e crítico. Quanto menos consciência, mais consumo. Quanto mais vazio, mais fácil de vender. E pessoas sem cultura e arte são facilmente manipuláveis, uma coisa que o sistema adora. O documentário pode ser uma brincadeira, mas ele escancara o que muitos brasileiros recusam enxergar. Nos roubaram a arte, nos roubaram a identidade e ainda fizeram a gente dançar no ritmo disso. Músicas como MC Creu, Na Boquinha da Garrafa, Descer pra BC e milhares de outras porcarias que fazem sucesso é para fazer o povo de idiota. E reparem que essas pessoas que consomem esses lixos musicais, elas não pensam, não conseguem ter um senso crítico, não conseguem interpretar um texto simples e básico. Tudo foi um plano estratégico para destruir a música popular brasileira e emborrecer as pessoas. E quem ganha com isso? O sistema. Uma população sem identidade cultural é mais fácil de controlar. E essa estratégia deu certo. O povo está sempre aplaudindo quando artistas do sertanejo, do funk, fazem shows com dinheiro público, com dinheiro dos impostos. Porque se elas pensassem, não aceitariam isso. Ao invés de querer entretenimento, elas iriam preferir saúde, saneamento básico, educação. Sobre esse documentário MPB, a história que o Brasil não conhece, pode ser que seja real também, pois os Estados Unidos já interferiu várias vezes no Brasil. E o sucesso da música popular brasileira na década de 50 e 60 foi uma ameaça. E como ninguém gosta de concorrência, houve sim um investimento aqui para o povo achar que a música brasileira é inferior. Rock in Rio foi feito para mostrar que a música brasileira era inferior. Tem muitas verdades nesse documentário, e o próprio Rock in Rio foi criado com esse objetivo. E até hoje, grandes artistas brasileiros são desvalorizados nesse evento, de que os americanos são os melhores do mundo. Esse documentário, MPB, a história que o Brasil não conhece, será que é só mesmo uma ficção, uma conspiração absurda? Ou será que a verdadeira conspiração é essa aceitação passiva do lixo que nos empurram todo dia, com um sorriso na capa e refrão fácil no ouvido? Será que o problema é o documentário ser fake? Ou o brasileiro tem perdido o senso crítico ao ponto de precisar de uma mentira para refletir sobre uma verdade? No fim das contas, a Operação Firewood pode até não existir, mas o incêndio cultural que ela representa, esse, meu amigo, está queimando há muito tempo. E a pergunta que fica é, você vai continuar cantando junto ou vai começar a pensar no que está ouvindo? Cuidado com a música. Nietzsche dizia que a música pode elevar o espírito ou rebaixá-lo. Por isso que é importante tomar cuidado com aquilo que você ouve. A questão não é apenas o gênero musical, mas o modo como ele é consumido. A música traz uma série de benefícios, como a redução da ansiedade, o aumento da concentração, a diminuição do estresse. Ela promove o equilíbrio e o prazer e facilita o desenvolvimento do raciocínio. Acho que o universo ele se mede pelo nível vibratório em que está. A tua consciência vibra num determinado patamar. Pode ser acelerada, pode ser desacelerada. Teu nome interno, em que nível de vibração a tua consciência está? Porque a matéria densa ela vibra tão lentamente que parece parada. O espírito vibra tão rapidamente que parece parado. São os dois extremos. E acelerar um ser é simplesmente aumentar o seu nível vibratório. Vocês já devem ter ouvido falar de Platão, por exemplo, na sua República, onde ele sonhava uma cidade ideal, que ele dizia, cuidado com a música que o governo dá às pessoas.
Sabe por quê? Ele dizia, inclusive, eu conheço um Estado pela música que os governantes dão ao povo. Porque música é padrão vibratório puro. E ela tem uma capacidade de te sintonizar com o padrão vibratório dela. Não pense em nada, é impune na nossa vida. Uma pessoa que está acostumada a ouvir músicas com vibrações muito grosseiras, muito agressivas e diz, mas isso não tem nada a ver com a minha vida, eu sou uma pessoa de princípios, mas gosto dessa música. Esquece, em algum momento, diante de uma dificuldade da vida, a sua consciência vai correr para aquele padrão vibratório que ela tem afinidade. Daí que Platão falava da música como um elemento fundamental da educação. Existia um filósofo do século passado, que era Sirihan, que ele dizia que a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Cuidado com as coisas que puxam a tua consciência para vibrações mais grosseiras. Isso não é impune, nada é impune na vida. A evolução é um aceleramento de vibração. É vibrar cada vez mais diante de coisas mais sutis, mais nobres, mais celestes, mais espirituais. Acelerar a tua vibração é crescer. Beleza, galera? Até um próximo vídeo. Quem puder, deixa o like e se inscreva aqui no canal.